de Marcos, capítulo de número 7, versículo 31 ao 37. Uma palavra rápida, um foco rápido, um assunto rápido, sabe? Um aprendizado rápido da palavra de Deus para todos nós. Tá? Quando você achar, fique de pé nesse momento, mais uma vez. Eu prometo que não vou cansar vocês mais em pé, de maneira nenhuma, mas que possamos ler Marcos 7, 31 ao 37. Vamos ler então? Tem aqui, quem quiser acompanhar o telão, fica mais fácil uma versão somente. Diz assim: tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem as mãos sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Viu? E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá. Responda comigo: Efatá. Ou então, Efata, porque o último acento é no tá. Efatá. Então diga tá. Vamos todo mundo junto? Efatá. Isto é, abre-te. Tá? Abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Até o 37. Então lhe ordenou Jesus que ninguém o dissesse, mas quando mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. 37, você pode se assentar nesta manhã. Gente, se você olhar esse capítulo de número 37, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, porque ali tem, não dá para aparecer como é que eu vou dizer, os títulos que a versão da Bíblia dá, mas você vai ver uma série de coisas nessa passagem aqui interessante. Quando você abre a Bíblia e vai no capítulo 7 de Marcos, e no versículo de 1 em diante, ela não precisa colocar, você vai encontrar Jesus falando das tradições dos anciãos. Porque começaram a questionar Jesus sobre a impureza. Sabe? O povo passou, os fariseus passaram diante do povo de Jesus, dos discípulos de Jesus, até então discípulos, depois viraram apóstolos, discípulos. Eles só se tornaram apóstolos depois que eles foram enviados para divulgar o Evangelho. Tá, irmão? Apóstolo, deixa eu explicar uma coisa para você. Hoje em dia, já falei isso, mas é bom explicar, porque tem sempre gente nova, né? Segundo o ensinamento bíblico, apóstolo nada mais é do que missionário. Só que hoje em dia fizeram apóstolo, pastor de pastor de pastor. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Hoje em dia, para destacar alguém, criaram apóstolo, que é pastores de pastores. Não existe isso na Bíblia. Apóstolo são aqueles que são missionários, aqueles que são fundadores de igreja, não é afundadores. Se botar um lá na frente é para baixo. Afundar isso. Mas fundadores é aqueles que abrem a igreja. Paulo foi assim, Pedro foi assim, sabe? Então, quando Jesus trabalhava com esse grupo dos 12, eram discípulos, estavam sendo formados. Depois que eles foram formados, foram formados com 12 apóstolos. Deu para entender? É um ensinamento básico, mas é bom a gente aprender. Porque às vezes a gente fala discípulos, mas não são os 12. Discípulo é todo aquele que segue e copia. Tá? Então toda aquela multidão era discípulo de Jesus. Discípulos seguiam.
Por quê? Porque eles copiavam Jesus, seguiam a Jesus. Por isso que torcedor de futebol nada mais é do que discípulo. A gente fala do time, veste a roupa do time, torce pelo time e não admite que ninguém fala mal do time. Não é isso? É discípulo. Então tem coisas que a gente precisa aprender. Às vezes não ensinam na igreja, mas a gente precisa aprender. Então o que acontece? O que acontece é que quando esses ainda eram discípulos, eles chegavam no meio com Jesus e esse povo, deixa eu dizer, esse povo era um povo muito simples, esses 12 que andavam com ele. Apesar de alguns serem cobradores de impostos, no caso de Mateus, né? Mas tinha Pedro que era pescador junto com os demais. E tinha um povo de cultura diferente, de localização diferente, mas era um povo mais simples. Mesmo o próprio Mateus, por ser um publicano, né, um cobrador de impostos, mas ele era um dos povo nativo que Roma tirou e formou ele publicano para ele cobrar o próprio povo dele. Bom, por isso que eles eram odiados. Mas esse povo aqui era um povo simples. Sabe? É aquele povo que você vai para o interior do Brasil, né? Eu digo no interior do Brasil, você ainda acha pessoas que comem com a mão. A minha avó comia com a mão. Ela botava o garfo do lado, às vezes era colher, mas às vezes ela pegava a colher, fazia a bolinha e comia com a mão, sabe? Quem lembra disso, pelo menos, os novos não vão lembrar disso. Não é come? Então, os seus filhos não vão, nunca vão saber disso, se você não mostrar para eles. Mas tem pessoas que comem com a mão, não é? Ela bota uma farinhazinha assim e vai comendo, porque era muito comum. No meu tempo de garoto, isso era comum. Eu não comia, mas era comum. Mas você não come até você ir para um acampamento e o garfo acabar. E no acampamento o garfo acabar, ou você vai no... Ou então vai na mão mesmo. Depende da necessidade de cada um. Correto? Aí esse povo estava comendo. O povo de Jesus, gente, eles eram um povo andarilho, um povo que, igual cigano, irmão, não parava. Jesus estava aqui, Jesus estava acolá, Jesus estava lá, do outro lado, estava lá. Então ali comiam, dormiam, você entendeu? Estavam em movimento. Então estavam comendo. Aí os seus donos da lei, que tinham dinheiro, olhavam para aquilo e diziam assim, mas que é isso? Esse teu povo come com a mão. Isso é uma imundície, isso é uma sujeira, isso é uma falta de higiene. Isso resumindo, esse primeiro bloco da mensagem de Marcos 7, a Jesus fala assim, olha, o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. Apesar de ele estar falando de coisa natural, porque você pode comer uma comida estragada e te fazer mal. Eles estavam falando isso, mas Jesus estava falando diferente. Por quê? Jesus estava olhando a alma deles, o espírito deles, e eles estão falando de matéria. Jesus está falando de espírito. Jesus está falando, eles estão falando para Jesus, eles são porcos, estão comendo com a mão suja. Jesus falou, mas a maior sujeira é o coração de vocês. Porque vocês dizem que me amam, mas o seu amor, o amor a mim não está no seu coração. O louvor que vocês me dão não são sinceros. Então, quando eles quiseram pegar é como se eu e você fosse para o interior agora e visse alguém comendo com a mão e você menosprezar uma pessoa daquela. Aí alguém do local vem e fala assim, não, você não pode fazer isso. Você é uma senhora excelente. Você é uma senhora de uma reputação que todo mundo ama. Essa aqui é a nossa matriarca da aldeia, da região. Você não pode falar nisso. Ah, mas ela está com a mão, mas ela é limpa. Ela se cuida, são anos. Você está entendendo o oposto de uma coisa? Você fala uma coisa, mas a pessoa vê de um outro ângulo. É o que Jesus falou para ele. Aí Jesus continua caminhando. Aí ele está falando dessa tradição. Jesus continua caminhando. Aí Jesus esbarra com uma mulher cananeia. Você já ouviu falar da mulher cananeia? Aquela que a filha estava endemoniada, ela era da Sírio-Fenícia, era grega. Essa mulher era grega. E sabe que os gregos são filósofos. É muita filosofia, muita palavra, pouca intimidade com Deus. Aliás, ainda tem muito crente filósofo hoje em dia, que vive só de palavras. Eu vejo muito pregador filósofo. São coisas bonitas, são coisas bem impostas. Sabe, uma retórica muito
falante. Você olha, às vezes você nem entende o que o cabra está falando. E Jesus vem e fala 5 minutinhos, palavras simples, rasga, salva, liberta, e transforma. E o cara está falando dia e noite, né? Sabe, é o que Paulo fez. Paulo pregou para os gentios. Gente que não tinha nenhuma noção do que estava falando. E Paulo pregando. Paulo não usava uma falácia de Gamaliel. Ele usava uma falácia de pessoas locais. Porque foi isso que Deus fez com ele. Trouxe ele das alturas da cultura para pregar para aqueles que tinham o mínimo possível de cultura. Sabe, formar a igreja. Aí quando acaba Deus pega Pedro, que era um topeira, de uma cultura rude, uma cultura simples, mas rude, e colocou ele para pregar no meio de pessoas que tinham uma cultura. Sabe, Deus veio para criar conflito, para mostrar que quando ele opera, tudo se transforma e sai perfeitamente do jeito que ele quer que saia. Deus sabe todas as coisas. Aí Jesus chega neste local e vê uma mulher chorando aos pés dele e fala: Senhor, salva minha filha. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e fala assim: mas eu vim para os meus. Eu vim para o meu povo. Ela fala assim: mas eu preciso do Senhor. Ele falou assim: não é justo tirar da boca dos meus filhos e dar para os cães. Sabe? Aí ela fala assim: mas o cão também sobrevive das migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela e diz: volta, porque a tua filha já está liberta. Sabe o que Jesus está fazendo com essa mulher? Algumas pessoas dizem assim que literalmente Jesus chamou aquela mulher de cadela. Mas na verdade, não é essa a intenção de Jesus. Porque cães eram todos aqueles que não faziam parte da linhagem. Você entendeu? Eles chamavam de cães. Por que cães? Porque o cão é aquele que não tem afinição com o local, nem com o dono, até que tenha fome. Você já reparou? Sabe, a gente tem o costume de criar vira-lata no Brasil, né? Hoje em dia, cão virou um personagem de família, né? O pessoal trata como um ser humano. Mas no nosso tempo de garoto, o que a gente tinha mais em casa eram os vira-latas, pequinês. E o cachorro era criado no quintal. E os cachorros eram criados soltos, eles saíam. Isso é costume da época. Eu estou falando para a gente, mas é costume da época. Os cachorros saíam, mas na hora da comida, onde eles vinham? Exatamente na sua casa, onde alguém bota todo dia uma panelinha de comida e ele come, e à noite ele volta e dorme no mesmo lugar. Eu me lembro que eu era garoto, nós éramos garotos, nós íamos para o morro, a gente fala morro, é a serra, tá? No mato, caçar uns saguis. Sabe o que é sagui? É um micozinho desse tamanhozinho. Ele é o máximo desse tamanho. Ele é do tamanho de uns quilos, mas é um macaquinho. Aí ele era bem bravo, a gente pegava ele, amarrava uma linha, uma corda na cintura dele, botava um cabo de vassoura, e doutrinava ele, porque ele era muito rebelde. Doutrinava até o ponto de ceder, aí depois a gente botava ele no ombro. O macaquinho ficava no ombro. Você dava de comida, ele ia lá, voltava. Desse tamanho assim, uma orelhinha assim, parece um saguizinho, um sebozinho assim, mas muito bonitinho, um olhinho assim. Era aquilo que a gente tinha como... Garoto é uma tristeza, né? Garoto é uma tristeza. Aí a gente mantinha ele junto conosco. Nós tínhamos um que a gente criava ele solto. Ele andava por cima dos telhados, ele subia. Mas quando dava 4h15, 4h30 da tarde, ele voltava para casa. Minha mãe fez assim, tipo um coador de café. Sabe um coador de café? Só que mais longo. Botava assim numa argola, pendurava assim. Ele vinha, pegava a bananinha dele, comia e ó, escureceu e ia dormir no saquinho. Todo dia, até morrer. Então, eu estou usando esse exemplo para você entender o quanto Jesus, apesar de dizer para ela que os cães, né, que ela não podia dar aos cães aquilo que ele dava para os filhos, mas Jesus quer dizer para ela assim, ó,
Eu não posso tirar o que é deles para dar para você. Mas ela disse, mas mesmo que cair no chão, eu vou comer e vou me abastecer. Aí Jesus virou para ela e disse assim, vá, porque desde agora a tua filha está liberta. E a história diz que quando ela, naquele mesmo momento, e ela chegou em casa, a filha estava liberta. Jesus continua caminhando. Até chegar nessa cidade, nessa região, nessa Decápole. Decápole era nós falamos que semana passada, quando nós falamos do demoniado de Gadareno, lembra que eu falei do demoniado de Gadareno? Gadara era parte de uma cidade, dessas 10 cidades, era uma região que tinha 10 grandes cidades ricas. E Gadareno, de Gadara era uma dessas grandes cidades. Jesus chegou nesse lugar e aí apresentam ele esse gago. Aliás, apresentam ele esse cego. Aliás, esse surdo. Aí eu já matando o homem direito, matando tudo que é do homem. Mas ele era surdo e quase gago. Quase, eu estou tirando a visão dele, né? Daqui a pouco ele aparece aqui e me dá um pouco. Quase gago. E aí Jesus olha para ele, bota lá para mim, minha filha, no 31, para a gente acompanhar essa leitura, porque é impressionante isso. Você sabe que uma pessoa quase gaga, o tom de palavras pesadas, ela tem ânsia de falar, mas não sai. Você já viu uma pessoa que quase fala algumas coisas, está nervoso na pessoa, está nervoso na gente. Está nervoso, sabe? Por quê? Porque você fica aflito de entender o que ela está falando. E este homem era mais ou menos isso aí. Eu não posso dizer que era isso, mas a palavra me diz que era mais ou menos isso aí. Aí trouxeram esse surdo, sabe? E você sabe que a maioria dos surdos são mudos, né? Por quê? Porque ele não ouve, ele não repete. A nossa mente, ela funciona numa forma de repetição. Sabe, eu estava lendo sobre a psiquiatria, um homem falando sobre a psicologia e a psiquiatria, e a gente aprende que a cada vez, por isso que você tem que dormir 8 horas por dia, porque 8 horas de sono forma no seu corpo, no seu cérebro, neurônios novos, zerinho. E aí eles são jogados para o seu cérebro, novo, zero. Todo dia você recebe uma camada de neurônios zero. Aí ele explica, esse que é o grande problema de muita gente, que acorda a primeira hora da manhã dizendo assim, o meu dia vai ser horrível. Vai ser um dia horrível hoje, vai ser um inferno na minha vida. Ela já está começando a colocar nesses neurônios zero uma mensagem dizendo, meu dia vai ser ruim, preparando o meu cérebro para aquilo que é ruim. Por isso que é fundamental, ele diz que é fundamental, quando eles pegam uma pessoa internada por motivos psíquicos, eles, de manhã eles começam a injetar coisas novas, alegres na vida dessas pessoas. Palavras no tratamento, quando o tratamento é falado, coisas boas, visões boas, músicas boas, palavras boas, traz ensinamentos interativos com pessoas que trazem alegria, porque é a única forma de injetar desses neurônios coisas novas. É por isso que cada manhã, irmão, a gente tem que olhar para cada manhã como um nascer do sol para algo diferente, mesmo lá dentro do nosso espírito, da nossa alma, sabemos que nós temos uma batalha para atravessar. Sabe? É dizer assim, hoje, mesmo que a luta está me esperando, esse é o sol da minha vitória. Eu vou vencer esse dia. Eu vou receber a minha vitória na minha vida nesse dia. Esse dia vai ser o dia que a minha página vai virar e a minha história vai ser revelada e vai ser concretizada em Cristo Jesus. Hoje é meu dia. Hoje é o meu dia. E eu apliquei isso, eu fiquei pensando, digo, meu Deus, é verdade.
Eu não sei se você sente, você pode ter uma noite, que se você dormir bem uma noite, você acorda de manhã assim, parece que, uau, que coisa boa, eu descansei bem. Não, é porque a sua mente está fresca. Sabe por que você tem, eu tenho, nós temos um domingo, um dia mais gostoso? Aí você fala assim, poxa, o único dia que eu tenho mais gostoso, eu tenho que levantar cedo para fazer isso ou aquilo, eu podia ficar deitado, curtindo o meu dia, porque o meu dia é livre. Pois é, porque a sua mente está liberta do problema, os neurônios que você tem é mais livre do que cheio de coisas para fazer. Mas não te iludas, se você ficar deitado ou deitada, pensando que o dia vai ser tudo naquela calmaria, não vai, neguinho, não vai, velho, de maneira nenhuma, porque os problemas vão começar a surgir, filho vai começar a gritar no quarto, marido vai começar a resmungar na sala, mulher vai começar a dar ordem na cozinha, eu não sei, cada um no seu mundo, e aí começa, aí toca o telefone e é o empregado que diz, não vou trabalhar, é o patrão ligando, não tem trabalho amanhã, a mulher, olha, liguei o carro não pega, aí aqui, sabe aquela governança vai começar a fazer no mundo, daí o mar vai começar a bater, e você, eita, vai começar o dia santo, vamos lá. E eu fico pensando que este homem, ele era surdo e quase mudo. Eu fico pensando que alguém pegou este homem, alguém pegou ele. A Bíblia diz que trouxeram a presença de Jesus, esse homem. Alguém arrancou ele de algum lugar, alguém pegou ele pelo braço e levou ele para a presença de Jesus. E ele, sem saber muito, estou vendo assim, aí bota ele diante de Jesus. Aí Jesus olha para ele e começa a ver a necessidade dele. Eu acho que ele, sinceramente, eu estou viajando aqui nessa história. Talvez ele abre a boca e diz assim, meu Deus, como eu queria dizer para esse Deus, para esse Senhor, que eu sei que Ele cura a minha necessidade de ser curado, de ser liberto dessa angústia que aperta o meu coração, desse sofrimento que me assola todos os dias, dessa falta de palavras que eu quero dizer para o meu filho que eu te amo, eu não tenho voz. Meus filhos falam para mim palavras tão bonitas e eu não consigo retribuir. Eu não consigo retribuir o amor que a minha esposa me dá, ou eu não consigo retribuir o amor que o meu esposo me dá. Porque por mais que eu trabalhe com as mãos, mas eu aprendi, tem tantas palavras que eu gostaria de dizer. Talvez este homem quisesse na manhã de cada dia ligar para o seu pai, para a sua mãe distante e dizer assim, é tão distante, é tão difícil viver sem você, mas eu te amo muito. E sem poder, porque a voz não completa. Não completa. É tão difícil esse homem, talvez estivesse no meio dessa multidão, talvez não, certamente estava no meio da multidão, e todo mundo rindo, falando, sabe, cantando das maravilhas de Jesus, e ele apenas poder olhar e ver o movimento da boca das pessoas, porque ele é surdo. Talvez ele não soubesse nem fazer a leitura labial, que não é costume dessa época. E ele vê todo mundo sorrindo, se alegrando pelas maravilhas que Jesus está ensinando, está fazendo, e ele eu posso imaginar, irmão, que dentro de uma pessoa dessa existe uma tristeza muito grande. Existe um quarto escuro aonde a luz não entra da alegria. E o que mais apaixona em Cristo, me apaixona em Cristo, e aí apaixona vocês também, porque vocês estão aqui, porque vocês são apaixonados por Jesus. Porque a gente só tem encontro no domingo de manhã com alguém que a gente ama.
nossa esposa está do nosso lado, nossos filhos do nosso lado, os seus maridos do lado de vocês. Amém? Aí você ama tanto esse Jesus que você traz tudo que você tem seu de amor para encontrar com esse Deus e dizer assim: Deus, eu te amo. Não existe ninguém que toma o teu lugar, eu te amo. Essa é a razão que eu me esforço para estar aqui cada domingo de manhã, dentro do possível, dizer: Pai, eu te amo e o que eu tenho eu te apresento. Eu trago comigo porque a tua palavra me diz que tudo aquilo que eu coloco no teu altar, ele se torna abençoado. E eu sei que você traz a tua família para a casa do Senhor, não é simplesmente para chegar aqui e largar ela num canto, ou largar ela no canto, não. Você traz porque você sabe que teu filho, que a tua filha, que os teus filhos, que a tua família necessitam de uma bênção espiritual, e só pode vir de Deus. Então a única forma de você fazer isso é vir diante do Senhor, até que no modo imaginário de ser, porque nós não vemos a Deus, mas nós sentimos a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós temos que dar a Deus o nosso culto racional, ou seja, usar o nosso próprio corpo como sacrifício. Diz assim: eis-me aqui. E tem um hino que diz assim: eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu calor, meu amor, né? Meu clamor. E tudo isso. Mas esse homem não podia. Ou talvez na hora que esse homem quisesse louvar a Deus, ou dar a Deus o louvor, a gratidão, era um momento que as pessoas não entendiam o que ele estava falando. Aí a primeira coisa que Jesus faz: passa para mim, não, deixa aí mesmo. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus o encontra no meio de uma multidão. Aqui tem um ensino para você e para mim. Não importa a quantidade de pessoas aonde você esteja, não importa o lugar onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, Jesus te encontrou. Jesus te achou. Jesus te encontrou. Ele não te perde de vista. Lembra daquela passagem que ele estava em alto mar? Jesus dormia. Mesmo que Jesus está dormindo como homem, mas os olhos de Deus nunca se fecham. A Bíblia diz que não foi você que escolheu Jesus. A Bíblia diz que foi Jesus que te escolheu. E só escolhe quem olha e quem vê. Ele nos amou. Jesus olha para aquele homem no meio da multidão, muito. Aonde Jesus parava, enchia. É verdade. Mas a primeira coisa que vê é que Jesus nos escolhe. E a segunda que a gente tira logo de seguida é que Jesus pega e trabalha separadamente das pessoas. Porque tem coisas, irmãos, escuta aqui dizer para vocês, tem coisas que Jesus não faz no meio dos outros. Quando eu digo para vocês, foi na pregação de domingo passado, que a gente precisa abrir portas da nossa vida para Jesus entrar e fazer tudo limpo, limpar a nossa vida totalmente. Tem pessoas que não deixam. Tem pessoas que não deixam de maneira nenhuma Jesus entrar em algumas camadas da vida deles. A gente precisa deixar, porque Jesus precisa limpar e fazer verdadeiramente limpo. Quando Jesus escolhe esse surdo e tira do meio da multidão, ele fala assim: a única forma de transformar a tua vida é mostrar para você que eu estou te escolhendo no meio de tanta gente, talvez até mais importante do que você, talvez até mais culta do que você, talvez com mais aparência do que você, talvez mais rica do que você, talvez mais bonita do que você, talvez mais importante do que você. Eu te escolhi. Tire do meio do povo e põe ele separadamente para preparar e trabalhar nas deficiências dele. Nas deficiências dele. Escuta aqui uma coisa. Jesus fez duas coisas importantes nesse processo do milagre. Sabe, irmão? Olha, essa pregação dessa manhã,
é para levar você no profundo, para você entender que o Senhor está em ti. Por mais que às vezes você não sinta e não ouça, mas Jesus está em você. Eu quero levar você ao profundo de entender que você tem um Deus que já te disse que Ele não te desampara. E que Ele está em ti todos os dias. Olha o processo desse milagre, irmão. Olha o processo. Você precisa entender o processo desse milagre. Porque às vezes, irmão, o falar muito no nosso ouvido não nos permite ouvir o que Deus está falando. O milagre está bem próximo da nossa vida, mas por a gente ouvir a quem não deve ouvir, o milagre não se realiza. Olha aqui o ensino, Jesus tira ele a parte da multidão, Jesus o separa da multidão, do grupo, até mesmo dos amigos, tá? Separa e meteu-lhe os dedos no ouvido, era necessário, ele já era surdo. Gente, não faz sentido tampar o ouvido no surdo. Para que ele já é surdo? Não precisa tampar, larga para lá. Mas Jesus tinha consciência do que estava fazendo. E ele tampou com os 2 dedos no ouvido do surdo. E aí, cuspiu-lhe aonde? Está lá escrito. Olha lá. E cuspindo, tocou-lhe na... Cuspindo. Eu tenho certeza que não dá para Jesus colocar... Só se Jesus tivesse uma mão maior do que dá o daí. Né? Um mãozão grandão. Porque para você tocar nesse ouvido no outro, não dá. Você tem que usar as 2 mãos. Né? Se ele tiver uma mão, na mão do Jó, talvez no rostinho de uma criança, talvez dê, né? O Felipe, talvez você consegue botar a mãozinha assim nos 2 ouvidos ao mesmo tempo. Né? Mas não é não. Isso aí era um homem. Jesus tampou, né? E cuspindo, tocou-lhe na língua. Eu acredito, irmão, que o primeiro ensinamento desse milagre é: ele tampou os ouvidos. Porque se ele ouvisse alguma coisa, talvez ele perdesse o milagre. Cuspir na língua não é um bom sentido. Deixa eu voltar lá no início. A Bíblia não dá nó cego. No início, Jesus... isso aqui continua a mesma área que Jesus estava tendo no início. Tá? A mesma área. A área Decápole. O povo que seguia Jesus até um determinado dia. Aqui na frente ele diz assim: olha, o que contamina não é o que entra. Material. O que contamina é o que sai. É o coração, é as emoções, é a alma, é o que sai. Aí que Jesus vai, ele começa a cuspir na língua. Ele cospe. Os dedos estão aqui, irmão. Qual é? Veja bem. Vamos entender o texto? Esse é o único lugar que você encontra esse milagre, em Marcos. Você não vai achar nem mais em Mateus, e nem Lucas, nem João, é Marcos. Aí Jesus faz assim. Não sei, né? Porque se Jesus faz isso e libera os ouvidos dele, alguém fala: mas que nojeira! Continua surdo. Tem coisa, irmão. Isso não é o único. O outro ele cuspiu no chão, fez um barro e jogou na vista do. Foi na vista, não foi na vista? Curou. O que Jesus está fazendo primeiro? Aqui, ó. Ele não destravou o ouvido, ele destravou a língua. O que ele está dizendo para nós? Ei, o teu milagre sai daqui, ó. Lembra do neurônio zerinho de manhã? Quando você levanta, usa essa língua, destrava essa boca e profetiza na tua vida: o meu melhor dia será esse, em nome de Jesus. A minha casa será essa, a casa de bênção, em nome de Jesus. Destrava a língua. Quando ele fala Efata,
Jesus era aramaico. Ali tem a tradução que diz liberta, libera, desbloqueia todas as coisas. Tudo que impede, sai em nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus diz, sai tudo que impede essa língua de falar. Sai. Até agora ele não está dizendo que tirou o dedo do ouvido, diz? Não. Mas a Bíblia diz que depois ele ouvia e falava. Irmãos, na vida com Deus não tem nada mais importante do que boca que confessa a palavra de Deus, a vitória em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus, ou seja, falar das maravilhas do reino da salvação. Quando essa palavra entra na nossa vida, ela libera, ela desbloqueia, ela liberta, ela remove tudo que impede na nossa vida de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Sabe, o maior inimigo de Deus chama-se você e eu. Quando a gente começa a jogar na nossa vida palavras, primeiras horas da manhã, de derrota, nós estamos dizendo, não adianta Deus agir. Eu não quero. Eu limito Deus. Eu limito Deus. Quando Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Você já viu uma pessoa de bom ânimo? Qual é a característica de alguém que tem um bom ânimo? Ela está sempre sorrindo e sempre com uma palavra que te levanta. Quantos aqui já conhecem alguém que tem bom ânimo na vida de vocês? Quantos conhecem? Eu conheço pessoas de bom ânimo. Pessoas que você vai conversar, ela sempre traz uma coisa boa para você. Às vezes são coisas simples. Às vezes é coisa simples. Essa semana eu fui afetado, eu fui impactado eu digo afetado porque me bateu na minha alma e eu senti a presença de Deus de tal maneira pelo hino. Um louvor, tão simples. Aí eu estava ouvindo o louvor, aí veio na minha mente as pessoas que eu deveria distribuir com elas aquilo que eu estava passando na mesma hora. Eu fui mandando para elas todinho no WhatsApp. O louvor. Vai recebendo. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele diz assim, olha, não é só para você, passa. A música, não, a mensagem que Deus está dando naquela manhã, a mensagem que tudo vai passar, tudo vai se fazer novo. Aquilo que travava a tua língua vai destravar. Aquilo que impedia de você ouvir, você vai ouvir. Aquilo que impedia de você vencer, você vai vencer. Por quê? Porque quando Jesus chega, ele desbloqueia tudo. Tudo. Sabe como é que eu posso simplificar isso, essa palavra para você? É como você compra uma champanhe e sacode. Sacode. Aí manda liberar. A pessoa vai lá, tira o arame. E às vezes no tirar o arame ela estoura. Pum! E todo o líquido, quase todo o líquido sai para fora. Essa palavra é fatal. Quer dizer, quando Jesus opera, não tem quem pare. Não tem quem interrompa. Quando Jesus dá a ordem, não tem inferno que impede, não tem nuvem negra que impeça, não tem demônio que se transpasse, não tem diabo que dê ordem, não tem nada que possa parar uma palavra de Deus dizendo assim, é agora, é um milagre na vida do meu filho, da minha filha, nesse momento, e não tem nada que impeça. Sabe por quê? E é Deus que faz.
Lembra? Do haja luz. E a luz apareceu lá, formação de tudo. Agora a terra. Sol. Nada para. E aí a palavra de Deus vem para a gente terminar essa manhã, dizendo assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí tem mais um versículo que eu gostaria de acrescentar, porque operando Deus, na força de Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Irmão, ninguém impede. Quando Golias e Davi melhor dizendo, Davi foi ao encontro de Golias, olhavam para Davi e diziam: você é inútil, incapaz. Não é verdade? Incapaz de vencer esse gigante. O gigante, quando olha para Davi, fala assim: olha, 3 segundos eu pego a tua carne e dou para as feras do deserto, para as aves rapinas, eu te destruo, eu acabo com você em questão de segundos. Aí Davi, parece que ele usa essa palavra assim, sabe, tudo agora vai abrir, porque você pode vir com a sua bota de ferro, você pode vir com o seu escudo de aço, você pode vir com a tua lança de ouro, você pode vir com o que for. Eu não sei material, estou apenas falando, eu, João, estou falando. Você pode vir com todas as suas ferramentas. Tudo bem que você é forte, me acaba, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não só derruba Golias, como corta a cabeça do gigante. Porque quando Deus dá essa ordem, seja liberto, seja aberto, seja livre, a ordem de Deus não tem quem pague. Porque operando Deus, quem impedirá? Que essa palavra, ela venha entrar no seu coração nesses últimos dias de 2022. Nós estamos vivendo os últimos suspiros de um ano bem confuso, mas um pouco melhor do que 2019, do que 2020, do que 2021. Eu tenho certeza que 2023 em Cristo vai ser bem melhor do que 2022. Porque operando Deus, quem impedirá? Que esse milagre desta manhã, ele possa, sabe, entrar na sua vida, como entrou na minha vida, e continuar na minha vida, e continuar na sua vida, para nos mostrar que no meio da multidão, o Senhor nos enxerga. Que no meio da nossa surdez, o Senhor vai colocar o dedo e a gente vai ouvir. E que a nossa boca, que é acostumada, ou tem o costume de falar coisas que às vezes até impede Deus de nos fazer um bem, a partir de hoje, a partir desse milagre, a partir dessa saliva de Deus que vai cair sobre a nossa língua, nós seremos libertos e teremos uma boca onde nós vamos declarar a vitória da nossa vida, a vitória dos nossos filhos, a vitória da nossa família, a vitória dos nossos parentes, a vitória de todos os nossos amigos, da nossa igreja, enquanto nós existirmos neste lugar, porque a grande vitória já está decretada por Cristo Jesus na vida eterna. Amém, querido? Fica em pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Eu não sei se as crianças vão fazer alguma coisa, alguém podia checar para mim se a professora vai fazer alguma atitude, alguma atividade, desculpa, com as crianças, mas que nessa manhã, eu esqueci, quem tem um hino no seu telefone que eu mandei? Passa para mim, para Camila, eu esqueci de botar lá atrás. Tem um hino gostoso, é bom você ouvir. Nós vamos orar terminando o culto nessa manhã com esse hino. Ele é bonito, irmão, ele é bonito. Tem momentos que a gente está remando contra as águas estão batendo muito forte, e a gente pensa desistir. Tem tanta pessoa que fica
que desiste no meio da tempestade, que desanimam no meio da tempestade. Mas o mar continua o mesmo, o vento continua o mesmo, o barco continua o mesmo, mas Deus é maior do que todas essas coisas. Entenda que foi o que eu falei domingo passado. Jesus, o domingo retrasado, se não me engano, Jesus está no seu barco. Ele pode até estar dormindo, mas os olhos de Deus nunca estão fechados para você e para mim. Achou, meu filho? Quando você achar, você pode liberar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, a vida da tua igreja, dos teus filhos. Oh Deus, a gente sabe que tem tempo de pessoas, tem pessoas como nós, que a gente ficamos parados no tempo de te servir, por condições, por deduções. Nessa manhã nós aprendemos que existe um milagre que nos alcançou através da tua palavra. Pode aumentar para mim. É vento soprando, é massa agitando, mas eu sempre aqui. Oh Deus, quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá. Essa é a nossa vida, Senhor. Mas quando menos espero, você ouve a minha voz a te acalmar, dizendo assim: fica calmo, vai lutando contra as ondas, vai lutando contra o vento forte. Não pega as tuas forças, não. Segurando a sua mão. Não se distancie do barco, não. Respira e Não desce, não. Sabendo que contigo vai ter maior. Eu sei que tem hora que tudo fica difícil. Parece que não tem não se agarrar. Acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo. A calmaria Vai passar, ela vai chegar. Deus dará ordem ao vento. Vento, aquieta-te. Ela vai chegar. e o vento forte vai passar. Passa. Passa. Toda sua vez. Nesta manhã será curado em nome do Senhor Jesus. Toda boca que profere coisas que não vêm de Deus. Nesta manhã eu profetizo em nome do Senhor Jesus. A cura desta vida. A cura desta enfermidade. A cura desse vírus sendo errado. O que maior é Deus que está conosco. Aleluia! Aleluia! A cavalaria desta manhã. Continua remando. Não deixe. Aleluia! Calma! A cavalaria vai chegar! O Senhor está repreendendo o vento contrário na tua vida. É verdade! É verdade! Oh, Deus! E essa fase vai passar. Aleluia! Eu creio em Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus nos relata que Jesus Cristo chama os seus discípulos para ir para o outro lado. Eles entram no barco. Quando eles entram naquele barco, a Bíblia nos relata que vem uma grande tempestade. E a Bíblia fala que Jesus Cristo estava dormindo com a sua cabeça no travesseiro, lá dentro daquele barco. Os discípulos pensando: não, mas Jesus está aqui.
povo de Deus na face da terra. E a igreja amada que herdará o céu diz: amém. Deus te abençoe, igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você é muito especial para Deus. Que Deus te abençoe a tua vida, a tua semana, os teus filhos, a tua casa. Que Deus resplandeça a sua glória sobre ti. Em nome do Senhor Jesus. Um bom domingo para todos. Que Deus te abençoe.